Olá, bem-vindo a mais um podcast. Eu sou o João Breni. Vamos falar hoje de mercado, tendências de mercado e como que você vai crescer a tua marca. Fico muito feliz de receber você aqui hoje, Vini. Obrigado pelo apoio, por estar aqui. Vini é CEO da Ativa. Vamos bater um papo muito bom hoje. Vamos, obrigado pelo convite também, obrigado por me receber aqui. Hoje tem um papo muito bom. Já estava dando uma abertura aqui, falando bastante do mercado de comunicação, mercado de venda, mercado de serviço, e hoje a gente vai trazer assuntos bem bacanas aí para conversar. Cara, antes da gente começar, acho que seria legal você falar um pouquinho da Ativa, né? Como que é a tua operação lá, até pra gente dar início a uma pauta. Tem umas perguntas legais aqui. Boa. Eu acho que é legal você começar falando da Ativa. Porra, eu gosto só um pouco de falar da Ativa aí, mas a Ativa aí surgiu em 2019, ajudei a fundar ela lá no comecinho, no pré-pandemia. Veio com o intuito de ajudar empresas da área de comunicação a terem a receita previsível, e quando a gente percebeu que isso servia para o B2B como um todo, né, a gente começou a fazer as adaptações necessárias ao produto, e hoje a gente tem uma oferta que a gente se orgulha de, desde o engenheiro agrônomo que está trabalhando no Centro-Oeste até o CEO da Faria Lima, e que entrega resultado, entrega performance. O grande foco é conseguir gerar oportunidades reais para os nossos clientes, utilizando a receita previsível, que é a nossa principal metodologia, mas com um grande diferencial da inteligência humana e a inteligência artificial, que foi lá atrás o que nos capacitou. A gente fala muito do skin in the game, então a gente traz essas otimizações e essas personalizações e automações para ganhar eficiência, focado muito na parte de vendas mesmo, né? Que é o fim do funil, né? Efetivamente. Mas para uma realidade de mercado que faça sentido. Então, focado no pequeno e médio empresário, quem está começando a escalar agora seus processos, quem está precisando até potencializar resultados já existentes, né, com boas estratégias de mix de marketing, principalmente, para a gente poder aí trazer uma solução que faça sentido para quem é do mercado, mas sempre com o intuito de ajudar quem está aí ganhando competitividade, iniciando sua carreira empreendedora, no começo de vida aí, que a gente entende que é onde a gente consegue colaborar mais aí com o nosso público. Legal. E cara, sabe uma coisa que pra mim é uma dúvida, assim, e eu acho que você deve sentir isso na pele, né? Como que você vê esse mercado comercial hoje na prática, assim, em termos de... Cara, a IA tá aí, tá revolucionando, tá provavelmente mais rápido do que o normal. Muito mais rápido do que o esperado, né? Exato. Esses últimos meses, aí 6 meses, 12 meses, esse último ano, como que você acha que foi isso? Pô, deu pra perceber no começo do ano passado que isso tava vindo numa velocidade maior do que a esperada já. Acho que hoje já é muito nítido que a inteligência artificial, ela virou commodity de alguma forma, né? Hoje é simples, abrir um chat GPT, escrever um prompt, o que parecia... Eu lembro até hoje do começo do chat GPT, parecia uma mágica de outro universo. Como assim? Eu pergunto, ele me responde de forma personalizada. E hoje é muito entendível, hoje é muito fácil, as pessoas ganharam já a habilidade disso. Então, a grande mudança do mercado, eu acho que de um ano para cá, é a diferenciação. O que era antes um grande diferencial, que era o uso da tecnologia, não é mais esse grande... Não brilha mais o olho, né? Já não é mais a menina dos olhos de ouro. Não perdeu força, né? Ainda é necessária automação, ainda é necessária otimização de processos, ninguém faz mágica sem um CRM, vendedor precisa de ferramentas, isso nunca vai perder. Mas lá atrás, eu lembro que em 2019, quando eu comecei, você conseguia mandar 50 convites no LinkedIn, 50 e-mails, já era o suficiente para você fazer uma boa performance comercial, você já tinha suas oportunidades bem feitas. Hoje em dia não, hoje em dia está saturado, o pessoal treinou o olho, você entende que não tem tanto diferencial nisso. E a gente fala muito de vendas no global, mas isso está acontecendo em todo lugar, né? Eu por muito tempo tive agência de performance, que a gente estava falando também lá atrás, e de Google Ads, Meta Ads, anúncios nos mais variados e tudo mais. Também você punha R$50 e fazia chover, e era impressionante. Vídeos, né? Agora o Google faz o seu anúncio para você, o Meta desenvolve o seu criativo, isso
perdeu um pouco do diferencial, né? Não diminui o ticket, ninguém perde venda por causa disso, mas as adaptações têm que existir, né? Sim. Não dá para você ficar dando murro em ponta de faca achando que aquela oferta lá de 2020 vai fazer sentido agora em 2026. Então, essa para mim é a principal diferença. A gente não sentiu tanto em questão de retenção de cliente, de churn, de expectativa de clientes, inclusive, mas o ferramental, o tecnológico, né, ele tá ganhando um caráter diferente no processo de vendas hoje. E isso já puxa um gancho para minha próxima pergunta, que é: o que você acha que faz mais sentido hoje? Assim, continuar no crescimento expressivo ou a retenção? Quer dizer, eu vejo que tem muita empresa que quer crescer o tempo todo, mas, cara, eles não estão tão preocupados às vezes com retenção, que ao meu ver, cara, retenção é talvez até prioritário do que o crescimento. Sim. Uma vez que, se você atende bem, o cara vai ficar ali com você por anos, né? A gente tem cliente aqui na Spot que tá há mais de 12 anos com a gente. Então, isso acho que é o maior case, assim, poxa, tá há muitos anos aqui. CEO é orgulho, né? Fico feliz demais. Eu, antes de ser CEO da Ativaí, fui o COO da Ativaí, então eu me cresci na área de operações, na frente de cliente, de processo, de projeto. Então, eu sou suspeito a falar sobre retenção e sobre upsell. Acho que assim, toda empresa gosta, né? Toda empresa adora quando o cliente é bem atendido e topa pagar mais para ter mais serviços, porque isso vai trazer mais retorno. Nem em questão financeira, em questão de propósito de negócio mesmo. Acordei cedo, fiz um trampo para um cliente, isso foi positivo para ele e foi positivo para mim. Acho que é o objetivo de todo mundo. E hoje ganhou muita força. Acho que hoje ganhou muita força a questão de retenção, questão de bom atendimento, questão de upsell, principalmente por conta disso, dessa organização da diferenciação. Hoje tá todo mundo meio querendo entender qual que é o seu diferencial. Vai ser equipe, vai ser tecnologia, vai ser processo, vai ser ganho de eficiência, vai ser preço. Então, trabalhar com quem já se trabalha facilita, né? E na área de vendas a gente usa muito o exemplo de relacionamentos, né? Acho que é muito comum falar namoro, casamento, não sei o quê. E meus vendedores têm um exemplo que eu gosto muito, que é assim: é muito mais fácil você convencer alguém que já te beijou a te beijar de novo do que convencer alguém do zero. Então, assim, fazer um upsell é muito mais simples. Só que a base é bem menor, você tem que ser uma pessoa já convencida. E a retenção, ela, por mais que seja a menina dos olhos de ouro, todo mundo gosta. Também fico feliz demais quando eu faço o onboarding com estagiário, com gente nova na empresa e mostro: olha, esse cliente que está aqui com a gente desde 2020, desde 2019, acreditou na gente lá atrás e até hoje segue. A gente fica muito feliz, a gente fica orgulhoso, e sei que quem trabalha e recebe esse tipo de feedback também. Mas não se pode negligenciar a necessidade de trazer novos clientes. Eu acho que quando eu sou formado em economia, sou formado em publicidade, mas também em economia. Eu aprendi economia, uma coisa que a empresa que não cresce, ela tá fadada a morrer. Porque não é crescer numa ambição desenfreada, ou aqueles ciclos de investimentos de startup, que aí acho que entra um pouco no que você falou, tipo, o cliente pode ir embora à vontade, que a grana tá entrando, o cliente tá vindo, isso que importa. Tem que ser no ritmo da sua empresa. Mas tem que crescer, tem que dar um passinho a mais. Você tem diversos fatores econômicos que explicam o porquê disso, mas tem que dar ali um crescimento, mesmo que seja linear, mesmo que seja para manter o tamanho da empresa. E aí, por exemplo, entra muito de como eu vejo a comunicação como parte importante. Porque vendas é um processo, a vendas é uma ciência, né? Sim. Mas ele é muito processual, muito protocolar, muito metódico. Você precisa de potencializadores, de catalisadores desse processo, né? E aí, para você poder almejar a ideia de crescer 10% no ano, crescer um ticket, lançar um produto, fazer diferente no ano, você precisa de apoio. Você precisa pôr mão na massa, você precisa pensar em linha editorial, pensar o que você está levando de objetivo para o mercado, como que as pessoas estão te vendo, como que elas estão recebendo sua mensagem. Porque aí só vendedor no campo de batalha não vai fazer verão, né? E você sabe que, às vezes, eu penso também em o que faz mais sentido, né? Às vezes, em termos de ticket, né? Esse crescimento, aumentar o ticket, às vezes, ou aumentar esse volume, né? Quando a gente pensa em crescimento, posso crescer 10 clientes a R$1.000, ou posso crescer 5 clientes a 3.000? Sim. Acho que aí já é muito particular de empresa, mas a gente gosta muito de colocar no nicho de maturidade, né? Porque uma empresa que ela está começando,
e ela não tem algo estruturado em um produto, um carro-chefe, e eu uso muito o exemplo de empresas de comunicação. Por ser publicitário, já ter tido uma agência de publicidade no passado e atender muitas empresas da área de comunicação, desde as de performance até as mais brand awareness, é muito comum eles chegarem assim e falar, eu faço tudo. Faz tudo o quê? Se é bom de redes sociais, se é bom de conteúdo, se é bom de imagem, o que você quer vender? Eu falo, não, de anúncio a escrever texto de blog eu tô fazendo. E não tá errado, né? Quem quer trabalhar tem que trabalhar, mas nessa hora, a grana que entra é o que importa. Porque você não vai ter um processo estruturado, você não vai ter um projeto de upsell se ele contratar o blog para depois ele virar conteúdo. Mas quando você entra num nicho mais organizado, eu não digo nem de tamanho de empresa, mas de maturidade, você entende? Dando um exemplo nosso, a gente entendeu em 2020 que a gente precisava mudar a nossa tecnologia de inteligência artificial para outro lado. A gente era muito focado em atendimento, chatbot, o Bina digital, né? Tudo que acontecia que hoje é banal, na época era uma novidade. A gente falou, pô, isso aqui é bom, mas a gente tem que virar para atendimento, para a parte de atendimento para vendas. Sim. E ali a gente entendeu que assim, é aqui que a gente tem que ficar. Então, pô, até a gente lançar um novo produto, que foi a automação do LinkedIn, demorou 4, 5 anos. Porque pra gente fazer sentido não mexer no ticket, não mexer no produto, mas também a veia foi o quê? A gente precisa crescer, precisa vender mais. Se fosse uma tomada de estratégia diferente, acertamos a mão nesse produto, agora vamos colocar mais 2, 3 para construir uma base ao invés de construir um volume, a ideia teria sido outra, né? Então não vamos crescer, não vamos dobrar, mas a gente precisa crescer o ticket de determinado produto, a gente precisa aumentar o investimento em outro. A gente leva muito isso para os nossos clientes quando eles vêm com essas dúvidas, porque é comum também, né? Quando você fala com um pequeno e médio empresário, fica essa dúvida do crescimento, e faturamento e vendas tira o sono e dá alívio, né? Onde realmente se mexe na tranquilidade. E você sabe que a gente aqui é uma empresa de produção de conteúdo. E como produtora de conteúdo, as pessoas chegam aqui, a primeira coisa que elas falam, né, pra gente, vocês são agência? Aí eu falo, cara, a gente é uma empresa de produção de conteúdo, multimídia. E o core nosso de negócio é um bom conteúdo. E esse bom conteúdo, a gente fala de imprensa, a gente fala de posicionamento da marca. Então, quando a gente fala de marketing, né, a gente tem ali a performance e o brand awareness. Né? Então, performance, cara, eu posso indicar gente muito boa para trabalhar com vocês. Então, a gente teve reuniões, né, de clientes que eu falo, cara, tem um parceiro nosso que é Ativaí, que a gente indicou. Tem um outro parceiro nosso que a gente conhece, que é uma empresa de mídia, de Google Ads, Meta Ads. Toma aqui o contato deles. Esses dois caras são performance. Você vai ter... tô te indicando aqui duas empresas de performance. O nosso business é brand awareness. Você precisa dos 3. Você precisa de alguém focado em venda, que tem ali um BPO comercial, que é o carro-chefe que você tem, né? Que é ter alguém que faça prospecção, ter uma campanha rodando. Tem ali uma campanha automatizada 100% focada em Meta, Google, né? Ads e Meta. E você tem um brand awareness, que é isso que a gente está fazendo. É um podcast bem construído, é uma matéria relevante lá na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, no Terra, no Valor Econômico, enfim. Que algumas pessoas, né, algumas empresas falam, puxa, será que não é vaidade, né, a parte de brand awareness? Né? Tem um pouco desse lugar. Então, até trazendo, né, para a próxima pergunta que eu ia te fazer aqui, o quanto você percebe que às vezes que essa divisão aqui que eu falei, né, é coerente, e o quanto você entende que é importante também o outro lado do brand awareness, e o quanto que essa construção de marca faz sentido para esse posicionamento. Não, faz total. Eu gostei muito da analogia do tripé, né? Que se tira um dos 3, ele cai. Como publicitário, também eu sempre fiquei com essa dúvida de, putz, será que eu só vou conseguir trabalhar em empresa grande? Só quem tiver muito dinheiro para investir vai ter boas ações e, poxa, desde o começo da minha carreira empreendedora eu percebi que não, dá para você fazer os 3 bem organizado, com qualidade principalmente, e tirando esse estigma da vaidade. Não é vaidade eu levar minha empresa para o mercado, é o propósito dela. Ela tem que ter uma voz, né? Ela tem que ter uma mensagem a se passar, porque é aquilo que a gente falou, se for ter uma pessoa fazendo o processo de vendas, importante, ter um investimento em anúncios gerando
performance de qualidade para eu poder trabalhar também é importante, porque não vai cair venda do céu, não vai cair reunião do céu. Mas a hora que eu chegar na frente dessa pessoa, vou passar uma mensagem, ela vai se convencer, ela vai entender o que eu tô falando, eu posso ter o melhor pitch de venda. Se eu abro um site e não me convence, já era, eu perdi. Se eu não consigo fazer o mínimo de uma pesquisa sobre sua empresa para entender como que ela se posiciona, também se perde muito. E a gente vê que em vendas, falando em vendas mesmo, na hora de você senta com uma proposta na mão, negocia condição, negocia preço, negocia produto, essas coisas elas ganham uma importância muito grande, né? E é fácil de perceber, quando você tem uma reclamação, quando você tem uma pessoa falando mal da sua empresa, chega da tremedeira, né? Reclame aqui, a gente monitora, por exemplo, de cliente nosso, né? Não é lógico, assim, é o fim do mundo? Não é, porra, toda empresa vai ter uma reclamação, vai ter uma coisa. Sim. Mas é o inverso que faz total sentido. Pô, se você fica nervoso quando você recebe uma reclamação, quando você vai pro mercado e faz um conteúdo de alta qualidade, uma mensagem bem escrita e as pessoas lembram de você, e acontece, principalmente e vendedor vê muito isso, o vendedor senta na frente do cliente e ouve exemplo de, porra, vi o vídeo que vocês postaram, eu folhei a revista e sei do que você tá falando, e traz, aí, meu, dá um pulo de alegria, porque ele sabe que o cliente entende o que tá fazendo, é muito mais fácil pro trabalho de vendas. E é importante, a gente fala muito de não colocar o vendedor sem nada no campo de batalha, porque é muito fácil dar um caderno e uma caneta lá e falar pra ele trazer venda, não é assim. Sim. Tem que dar material, você tem que trazer ele de volta. Quando ele tem case na mão, isso é super relevante, né? E tá super em alta agora, exatamente a questão da criação de autoridade, né? E é te perguntar sobre isso também. Nós trabalhamos muito com o mercado B2B, que é de empresas para empresas, e existe um preconceito, isso a gente sabe. Fizemos isso lá em 2019, vai fazer comunicação, a gente vai fazer anúncio, a gente vai fazer redes sociais, conteúdo, não sei o quê. Vamos, nós somos uma empresa que não fazemos, mas como que a gente faz isso para empresas? E aí, queria ouvir de ti, João, como que se faz isso hoje para empresas que vendem para empresas? Legal. A gente hoje, a gente tem uma plataforma, né, que chama Spot, e essa plataforma tem vários módulos, né? Então a gente faz análise de influenciador, a gente tem um módulo para análise de influenciador, módulo para publicação, outro para imprensa, enfim. E todo esse ecossistema que a gente criou é para ganhar relevância e posicionamento de marca para o nosso cliente. E no final das contas, a gente manda no final do mês um relatório. Esse relatório para nós é a chave de ouro, né? Porque a gente faz um monte de ações que o cara fala, existe cliente que tem a percepção de que os caras que fazem minhas redes sociais. E a rede social, eu acho que é 20% do nosso trabalho. Porque a dificuldade de fazer um post de rede social é rápido, é fácil. Mas ao mesmo tempo, como a rede social é uma coisa que todo mundo sabe, opina, sabe postar, cada um tem a sua rede social própria, todo mundo tem uma opinião muito forte em cima disso. E ao mesmo tempo, o que para nós é mais difícil e desafiador é posicionar bem aquela marca dentro de um site relevante. Cara, para eu colocar um cliente no Terra, na Wall, Terra às vezes vem 3, 4 pedidos de revisão da matéria, porque a notícia não está tão adequada, ou a gente precisa mexer. Então, todo esse posicionamento, a gente tem que trabalhar muito, assim, para o cara conseguir ter um conteúdo relevante, um gancho bom. Então, por exemplo, para nós é muito mais fácil, às vezes, um cara que é influenciador. Então, a gente tem cliente aqui que é piloto de carro, né? Piloto de corrida. Todo mundo quer matéria com esse cara, porque ele tem um gancho, ele tem uma pauta muito boa. Agora, como é que eu coloco uma empresa que faz, por exemplo, software de gestão da cadeia de varejo têxtil? Porra, puta negócio difícil, sim, né? Então, esse é o desafio. E a gente gosta desse desafio, né? E posicionar esse cara e a gente olhar de uma maneira holística, né? O site dele tem que estar bonito. O blog dele tem que estar coerente. As publicações dele tem que estar coerentes. Então, todo esse olhar holístico. Porque o que é fato quando você vende um produto de R$100, cara, você está vendendo talvez para um B2C ali, ou você está vendendo num contexto B2B, mas em alta escala. Quando você vende um produto mais caro, naturalmente a pessoa vai te pesquisar. Sim. Quem compra, né? Quem tá à frente das contas nas empresas, não é o estagiário de 20 anos de idade.
Geralmente é um cara com graduação, pós-graduação, uma De faixa... negociação, sabe executar um orçamento como Exato. ninguém. Exato. Tem uma faixa etária um pouco mais alta, 35 mais, geralmente, 30 mais. Mas esse cara vai pesquisar você no Google. Porque ele ainda é uma geração anterior, que não olha tudo no TikTok. Sim. Esse cara vai te pesquisar. Isso, Talvez ele ache informação relevante sua no teu site. Ou ele vai olhar o seu site e falar, puta, esse site é esquisito, não me passa confiança, não me passa autoridade ou credibilidade. Próximo. Cara, assim como você, tem outros 10 que fazem esse mesmo serviço. Então, naturalmente, as pessoas pesquisam. E quando pesquisam, elas têm que achar informações coerentes que te dão uma notoriedade, né? Então, basicamente, é o nosso dia a dia, nosso trabalho, trazer autoridade para aquele cara, né? E você falou das redes sociais, eu acho curioso, porque o pessoal acha que rede social falou, tem que ser 20% só, e não é separado do restante da realidade, né? Não adianta de nada ter uma coisa no meu LinkedIn, no meu site ter outra, quando ele me chama no WhatsApp eu falo uma terceira, se eu catar o telefone ele vai descobrir uma coisa nova. Essas coisas tem todas a se conversar, né? E aí que eu acho que entra a grande estratégia, né? E assim, e até, não sei se vocês têm hoje, até pra gente pensar assim, existe uma... a gente falou agora do tripé, né? A gente tem ali o brand awareness, tem a performance, tem o trabalho de impulsionamento. Mas você acha que existe uma metodologia clara ou um guia, um passo a passo para as pessoas se organizarem dentro da eficiência de crescimento comercial delas, não? Quer dizer, a gente falou até agora do Aaron Ross, há pouco tempo, do Receita Previsível, né? Mas, além disso, você acha que existe esse método? Né? Existe, porque o Aaron Ross ele fala muito de processo, né? De como fazer um bom processo de venda independente do que você vende. Se for uma máquina de Xerox de R$1 milhão, se é serviço de 2 mil de ticket médio, ele traz algo que faz sentido para todas as ofertas. Quando você pensa em metodologia de crescimento, é um pouco mais complexo, né? Que você entra em cultura de empresa, você entra em divulgação de marca, de produto, tudo direitinho. É diferente. Eu acho que, assim, primeiro de tudo, tem que estar hiper atualizado ao que está acontecendo no mercado. Isso tem que ser condição sine qua non, né? Não adianta de nada você tirar uma ideia que só você teve, não tem aplicação prática nenhuma, ninguém vai procurar, ninguém vai desenvolver, você não vai conseguir fazer um go-to-market disso. Nós falamos muito e nós utilizamos muito também a técnica do Lean, né? De ser ágil e ser sucinto. Então, o que dá para fazer de forma rápida? Quais são os low-hanging fruits, né? Eu nem gosto desses termos em inglês, mas assim, o que está ao meu alcance agora? Porque existe existe uma mística, né, por trás de ser empreendedor e tocar a empresa. E, porra, eu falo por mim, eu adoro falar de inovação, eu adoro falar de produto novo, eu adoro falar de estratégia de comunicação e de marca, mas ao mesmo tempo você tem a vida real batendo ali, né? Os impostos cobrando, o banco, o cliente, o atendimento, coisas que são mais pragmáticas, mais práticas. Então, para pensar num playbook, assim, como que eu mantenho o que é pragmático rodando? E aí a gente fala muito de, assim, um produto, ou um nicho, ou uma coisa, uma veia que você sabe que funciona. Que se, caiu um meteoro no seu escritório agora, aquilo fica de pé, sabe? Eu consigo reconstruir tudo do zero a partir daquilo. Entender a cultura das pessoas com quem você quer trabalhar, e essa é uma parte das mais difíceis, porque tem gente que gosta de trabalhar com quem é muito próximo, tem gente que gosta de, deu 5 horas, derrubou a caneta, não se fala mais nisso, mas no dia seguinte tá todo mundo lá. Então entender o que você quer criar, né, na sua empresa, e ter coragem, né? Tem que botar a cara, aí não tem que fazer. O que você falou, tem que pensar em estratégia de comunicação, tem que pensar em alcance, tem que pensar em processo de vendas, tem que pensar em tudo no fim das contas, né? Que, de novo, não cai do céu, mas essas 3 coisas pra mim são o principal. Acha o nicho, entende com quem você quer trabalhar e aí mete a cara, porque eu pensar num ano, né? Em 2026 só acabou de começar, tem muita coisa pra fazer ainda, né? Puta, muito legal, muito legal. E, cara, eu acho que você... já nesse resumo de 3 itens aí, né, e o final é mete a cara, eu acho que é a dica mais importante, né, que a gente pode deixar para qualquer um, assim, tanto o cara que quer empreender, quanto o cara que é intraempreendedor, né, que empreende dentro da própria companhia onde trabalha. Sim. Mas é meter a cara, ir fazer, e fazer, criando uma coisa nova para o mundo, ou criando uma coisa nova para dentro daquela empresa que ele atua, né? Eu acho que
os dois caminhos têm muito sucesso. Sim. Né? Eu acho que de todos os pontos que a gente falou, assim, eu acho que uma coisa que realmente muda o jogo é o cara que tá interessado. Tá interessado é o que você falou, meter a cara, tentar criar algo novo e a palavra empreender vem de assumir risco e criar algo novo. Eu gosto muito dessa definição. Enfim, existem várias, né? Isso aí. Vini, valeu, obrigado. Que é isso, obrigado, eu que agradeço pelo papo, foi muito, muito produtivo, muito bacana. É um prazer fazer novamente. Agradeço aí a todo mundo. Vamos sim. João, obrigado, viu? Valeu, obrigado a você. Bom, e aproveitando só, reforçar suas mídias sociais e site, enfim, todos os contatos que vocês têm aí. Boa. Isso é Pode importante. seguir a gente lá no Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, @ativaí em todas as redes. Ativa.ai nosso site também. Só entrar em contato, a gente conversa, a gente traz seu case pra gente aí, que vai ser um prazer. É isso aí, valeu. E você que já nos acompanha, @SpotMediaTech. Obrigado, até a próxima.